Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou Heloísa Amorim, vocês já me conhecem. Toda semana a gente traz aqui um assunto novo do seu interesse e de toda a sua família. A gente já passou o mês de abril, onde a gente trouxe aqui algumas temáticas sobre o transtorno do espectro autista, mas ficou faltando aí um assunto bem importante, bem especial, que são os direitos dessas pessoas. E eu convidei, veio diretamente de Pernambuco, de Recife, a advogada, a doutora Andréa Araújo, que ela é especialista nesse assunto de garantir os direitos das pessoas com espectro autista. A gente vai estar falando sobre esse assunto aqui hoje. Eu vou tentar me comportar como essas mães, esses pais, esses possíveis clientes que têm muitas dúvidas em torno desse assunto. Doutora Andréa, muito bem-vinda aqui pela primeira vez no Dr. Play Podcast. Exatamente, Heloísa. Eu agradeço aqui a oportunidade, de estar falando sobre esse tema, que é um tema que eu sou apaixonada, Sou bem suspeita para falar, porque eu trabalho com isso. E é um prazer, espero esclarecer as dúvidas de todos. Agradeço a oportunidade e vamos em frente. Vamos lá. A dúvida daqui são as mesmas de qualquer mãe ou pai, de qualquer lugar do Brasil. E eu queria já começar pedindo para que você falasse das suas redes sociais, porque não tem fronteiras, doutora Andréa? Não tem fronteiras. Inclusive, a gente atende o Brasil inteiro, A gente tem cliente aqui em João Pessoa, nós temos clientes no Sul também. E as minhas redes sociais, eu estou no LinkedIn, eu estou no TikTok, estou no Instagram e no Facebook. A minha rede social é Andréa Araújo _ADV. Já convido todos a me seguirem lá. E ela coloca bastante dicas, fala bastante lá, é bem atuante nas redes sociais. Então, se você quer saber de saúde, bem-estar também, qualidade de vida, eu também convido vocês a participarem das nossas plataformas da Dr. Play. No YouTube, a gente está como Dr. Play Saúde, no Instagram, @Dr. Play, nosso site de notícias atualizado diariamente sobre notícias de saúde, que é o drplay.com.br. Então, curte, comenta, compartilha esse podcast que vai ser, com certeza, de utilidade pública. E eu sei que a doutora Andréa ela já é bastante conhecida nas redes sociais, mas eu vou reapresentá-la, porque tem muita gente que ainda não conhece o trabalho dela. Ela é advogada formada, sócia fundadora do escritório especializado em Direito Previdenciário, Andréa Araújo Advocacia. Ela é previdenciarista militante no Brasil inteiro, como ela até já adiantou aqui, atuante nessa esfera administrativa e judicial. Graduada pela FBV, em 2016, pós-graduada em Direito Previdenciário Civil e Empresarial, pós-graduada em Direito Previdenciário pelo Instituto Enfoque, pós-graduanda em Direito Médico e da Saúde pela Escola de Direito da Saúde, membro também da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência, ABA, associada ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ela também é palestrante, mentora para jovens advogados e empreendedora digital e idealizadora do Instablog jurídico, Andréa_ADV. Atuante no mercado jurídico previdenciário, com foco na busca pelo melhor benefício para pessoas também idosas, a gente está falando aqui de autistas, mas idosas e pessoas com deficiência. E também atua também em prol do direito à pessoa da saúde de pessoas com TEA. Então, falei aqui um pouquinho, ela também é graduada em comunicação social, Isso que ainda se formou em graduação em publicidade e propaganda, mas foi pela área do direito que ela se apaixonou e que ela atua desde então. Então, doutora, a gente deu aqui uma explicada, um panorama geral do seu perfil e queria que você começasse falando sobre o que é o benefício de prestação continuada e quais são esses critérios específicos que as pessoas com o transtorno do espectro autista podem ter essa concessão. O benefício de prestação continuada é um dos carros-chefes da minha atuação profissional. Então, é o benefício de prestação continuada, como a gente já falou, também conhecido como benefício assistencial e também conhecido como LOAS. Isso tudo são para falar do mesmo benefício, são vários nomes. Então, o BPC, como a gente chama, é um benefício destinado a pessoas com deficiências de qualquer idade ou pessoas idosas acima de 65 anos. Então, é importante a gente fazer um parêntese aqui, por quê?
para a lei, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa idosa é considerada acima de 60 anos de idade. Mas, para o benefício de prestação continuada, pela lei, é um benefício constitucionalmente previsto. Então, esse benefício, ele é destinado para pessoas idosas acima de 65 anos. Então, existe essa diferenciação na concessão do benefício. Fora isso, além de ser pessoa com deficiência e ser pessoa idosa acima de 65 anos, é preciso ter uma renda familiar per capita abaixo de 1/4 de salário mínimo, que hoje dá em torno de R$ 379,50. Então, são requisitos cumulativos. É preciso que se tenha um diagnóstico de deficiência, né, que inclusive o TEA também é considerado pessoa com deficiência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E também tem uma renda familiar per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo. E aí, muita gente me pergunta, Heloísa, como é que eu vou dar entrada nesse benefício? Esse benefício, ele, apesar de não ser propriamente um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, porque está previsto na lei da assistência social, certo? Ele é pago pelo próprio INSS. Então, você tem que fazer esse requerimento junto ao INSS, tem que ligar por 135 ou entrar lá no aplicativo do meu INSS para fazer o requerimento desse benefício. E aí vai ser oportunizado a possibilidade de juntar as documentações, né, no processo administrativo que é formado a partir do momento em que se faz o requerimento. E aí a pessoa vai passar por duas perícias, uma perícia médica e uma perícia social. Importante dizer também, é preciso ter o CPF válido, né? Porque às vezes as pessoas têm alguma pendência no CPF e se tiver pendência não consegue fazer, certo? Além disso, é preciso também ter o cadastro biométrico, não a pessoa, no caso de criança autista, o representante legal, a mãe ou o pai, precisa ter esse cadastro biométrico, né? Hoje é mais fácil porque tem a carteira digital, tem a carteira de CNH digital, tem a questão das votações, né? Do título do eleitor, que hoje precisa da biometria. E também é preciso ter o cadastro no CRAS, Centro de Referência e Assistência Social Municipal, e é preciso declarar lá a renda da família para ter direito ao benefício. Sem esses requisitos, não vai ser possível fazer o pedido. Tá. E aí, quando você fala, né, como é que eu vou solicitar? A gente vê, inclusive na mídia, né, de maneira muito errada, aquelas questões dos atravessadores, de pessoas que se dizem entendidas, tanto é que tem vários escândalos, né, de pessoas que não são formadas na área, né, são aqueles atravessadores mesmo que chamam de auxiliar essas pessoas desinformadas. E aí eu queria que você chamasse a atenção para que essas pessoas procurassem especialistas na área e que também cada advogado tem a sua linha. Então, o quanto é importante ter um advogado especialista no assunto, porque isso vai evitar muitas dores de cabeça e o advogado ele já é instruído, já é da alçada dele mesmo tratar desses assuntos. Então, para ele ficar de cabeça tranquila, porque terá uma pessoa responsável para estar ali pegado na mão com ele nesses momentos, né? Com certeza, foi excelente sua colocação, Heloísa, porque a gente vê muito, né, esse tipo de situação. Primeiro, porque essas pessoas não têm conhecimento técnico. Segundo, porque se der errado o benefício na via administrativa, você ainda pode entrar com recurso administrativo ou você pode ingressar na via judicial, certo? E para ingressar na via judicial, você vai precisar necessariamente de um advogado, certo? E segundo, porque eu vejo muito, né? Chegar aquela cartinha do INSS, olha, você está devendo R$ 100 mil ao INSS. Por quê? Porque no momento que foi fazer o requerimento, essa pessoa omitiu alguma informação, ou deixou, ou mentiu, até propriamente mentiu sobre alguma informação. E o INSS, hoje em dia, cruzamento de dados com a Receita Federal, né, com o CRAS. Então, o INSS tem acesso a várias informações que, de repente, podem não só cortar o benefício, mas também fazer com que a pessoa tenha que pagar por algum benefício que foi concedido de forma indevida. Além disso, uma coisa que é muito comum, Heloísa, lá no escritório que eu vejo, é a seguinte situação. Você mora com uma pessoa, um companheiro, que recebe, vamos supor, na faixa de R$ 3 mil. Moram só vocês dois e uma pessoa. Uma criança, um filho, enfim. E aí, você
precisa de uma renda. Já chegou aos 60 anos, ou sofreu algum acidente, enfim. E aí precisa de uma renda. Na hora de fazer o requerimento, você diz para o INSS, eu não sou casada, eu não tenho companheiro, eu não tenho nada, né? Eu vivo só. E aí, quando, vamos supor, esse companheiro morre, né? Você dá entrada no benefício, o benefício BPC, que é um benefício assistencial, ele é concedido para você, né? E você tem direito ao benefício porque você disse que não tinha nenhum companheiro que morava sozinho. Uhum. E aí, por acaso, esse companheiro morre, né? Lembrando que o BPC ele dá direito a um benefício de um salário mínimo. Aí, esse seu companheiro morre e a pensão dele, vamos supor que seja R$ 3.000. E aí você, logicamente, quer melhorar, né? Quer ter um benefício passar de um salário mínimo para R$ 3.000. E aí você vai dar entrada lá no benefício do INSS de pensão por morte, dizendo que era companheira da pessoa que faleceu. Aí o INSS vai chegar e vai dizer, eita, naquele momento ali, quando você foi dar entrada no BPC, você disse que era sozinha. Como é que agora você está dizendo que tem um companheiro desde não sei quando? Aí ele vai fazer esse cruzamento de dados, ele vai ver e aí vai cortar o benefício, você não tem direito nem uma coisa nem outra. Nossa. E ainda chega aquela cartinha, né, que acontece muito chegar a cartinha, olha, devolva ao INSS tantos R$ 1.000 porque você mentiu. Então, é importante a gente estar atento a tudo isso, sabe? E é importante, de fato, você ter um acompanhamento de uma pessoa especialista para te orientar a não fazer esse tipo de coisa. Muito bom. Então, você estava aqui falando do benefício, né, de prestação continuada, mas também tem a questão das aposentadorias, né? Então, eu Sim. queria que você explicasse também a questão da diferença da aposentadoria por deficiência, por invalidez e como é, né, que as pessoas com autismo, eles também podem se enquadrar nesses benefícios. Sim. Levando em consideração que o diagnóstico tardio, né, o diagnóstico para aquelas pessoas adultas, está sendo demonstrado, está sendo viabilizado a partir de agora, né, depois de um certo tempo. Então, muitas pessoas adultas que são autistas descobriram agora, né? Então, esse tipo de aposentadoria por invalidez, aposentadoria da pessoa com deficiência, é uma aposentadoria que vai ter, eu acredito, mais para frente a gente vai ter um número grande, né, de pessoas com deficiências autistas se aposentando, porque a maioria é criança, né? E elas não podem ainda contribuir para a Previdência, seja na modalidade de você pagar mês a mês ou na modalidade de trabalhador com carteira assinada. Então, esse tipo de aposentadoria, acredito que a gente vai ver mais para frente. Por conta desses diagnósticos tardios também. Também por causa dos diagnósticos tardios e também por causa das crianças, né? Então, é importante a gente deixar claro aqui, porque os pais, eles se preocupam muito, né, com e aí, se eu falecer, meu filho, como é que vai ficar, né? É importante a gente deixar claro aqui, a gente deixar a orientação para os pais que, a partir do momento que os filhos puderem, né, a partir dos 16 anos, puderem contribuir para a Previdência Social, é importante que eles façam a inscrição do filho, né, como segurado facultativo, se não for o caso da pessoa conseguir trabalhar com carteira assinada, para que essa criança, no futuro, quando se tornar adulto, possa ter algum direito, algum benefício, né? E, além disso, tem a possibilidade também do pai, quando falecer, deixar o benefício de pensão por morte, né? Desde que ele seja segurado da Previdência Social. Ou trabalhe com carteira assinada ou contribua, tá, Heloísa? É importante a gente deixar algumas coisas aqui, pontuar algumas coisas. Porque eu gosto muito de falar da prática, eu gosto muito de falar do dia a dia, né? Porque talvez seja São dúvida... casos reais, né? São casos reais e talvez seja dúvida de alguém que esteja assistindo a gente. O BPC, ele não deixa pensão por morte. Como assim? Se eu sou titular de um benefício de prestação continuada e eu tenho um filho autista e eu faleço, esse meu filho não vai ter direito à pensão por morte. Por quê? Porque existe uma diferença grande entre a aposentadoria e o BPC. O BPC é um benefício que é pago para aquelas pessoas idosas ou pessoas com deficiência. Em vida, né? Em vida. E a aposentadoria pressupõe uma contribuição anterior. Ou seja, a pessoa só se aposenta quando preenche os requisitos para a aposentadoria.
entendeu? A gente diz que o BPC é um benefício personalíssimo. A pessoa morre, morreu o benefício também. E a aposentadoria, ela deixa a pensão por morte. Então, é muito comum a gente ver... e outra, o BPC, ele não dá direito ao 13º. Você recebe somente 12 parcelas. Diferente da aposentadoria. E é muito comum a gente ver na prática do dia a dia as pessoas chegando, olha, fulano, meu marido, o meu filho, enfim, meu filho não, meu marido ou minha mãe faleceu e eu quero saber se eu tenho direito à pensão, a depender da situação. E aí a gente vai ver que ou a pessoa deixou de contribuir para o INSS há muito tempo, ou a pessoa recebeu o BPC. E nesses casos, essa pessoa, no caso, o dependente, não tem direito à pensão por morte. Por quê? Porque, primeiro, como eu disse, o BPC ele não deixa pensão por morte. E, segundo, quando a pessoa passa muito tempo sem contribuir para o INSS, ele perde uma coisa que a gente chama de qualidade de segurado. Então, se você, por um acaso, deixou de contribuir para o INSS por muito tempo e você vem a falecer, a sua família vai ficar desamparada. Por quê? Porque você perdeu a qualidade de segurado. Doutora, eu sei que é muita informação, de repente, para quem está assistindo, até porque a gente sabe, né? E a senhora que já trabalha com isso há muito tempo, sabe que o fato até, primeiro, né, de ter realmente fechar o diagnóstico e ter aquela aceitação em casa pelos pais, né, que seu filho, sua filha tem o transtorno do espectro autista, já é um choque muito grande. Depois tem essa questão toda do tratamento, né, multidisciplinar, com fono, fisioterapia, né, em todos aqueles trabalhos, mas é importante ressaltar que esse trabalho do profissional do direito especializado na área precisa caminhar juntos, porque paralelo a tudo isso, né, nem antes nem depois, mas assim, paralelo a tudo isso, precisa ter toda essa orientação do direito, né, de todos os direitos e deveres dessas pessoas. Então, é muito importante que esses pais, eles cada vez mais procurem informação de qualidade direto da fonte, não é? Com certeza. E aproveito e reforço aqui, né, para me seguirem nas redes sociais, porque eu tenho certeza que é um trabalho social que a gente faz, né? Porque quanto mais pessoas souberem dos direitos, essas pessoas vão estar protegidas. E é isso que a gente busca, né? E o trabalho junto com o advogado é um trabalho, como você falou, é um trabalho multidisciplinar que precisa ser feito de forma conjunta. Quais são as dificuldades diversas, a maior dificuldade que a gente encontra na nossa prática? Infelizmente, a gente encontra muitos médicos profissionais da saúde que, no caso específico de TEA, não, mas em outros tipos de deficiência e outras patologias, a gente encontra uma resistência muito grande dos médicos em fornecerem um laudo. Eu já forneci o laudo. Então, é importante que a gente trabalhe em conjunto, né? O médico, o profissional da advocacia, o advogado, para que forneça todo o detalhamento que a gente precisa para dar entrada no benefício. Esse é o primeiro passo, essa questão do laudo, né? Porque sem ele não tem como vocês trabalharem. É o primeiro passo e é o mais importante, entendeu? Porque a partir desse laudo, a pessoa vai passar por uma perícia médica e a perícia social para dar entrada no benefício de prestação continuada. E é importante a gente deixar isso claro, né? Principalmente as pessoas que são do SUS, que fazem tratamento no SUS, tem uma dificuldade muito grande em marcar médico. Então, eu sempre oriento, olha, sempre que for um médico, tenta pegar um laudo. Por quê? A gente sabe que, por caso específico do TEA, existe uma lei estadual em Pernambuco, que eu acredito que aqui na Paraíba também deva ter, que diz que o laudo do TEA, ele não tem validade. Ou seja, porque o TEA não tem cura, não é? O TEA, ele pode melhorar as características, enfim, mas ele não tem cura. Porém, todos os juízes que eu já peguei até agora, eles querem um laudo atualizado. Muito embora a gente argumente e tudo, então a gente tem que dar o laudo de acordo com o que o juiz pede, né? E também é importante você ter o laudo, o relatório da psicóloga e o relatório escolar, que também se baseia muito, porque a criança, ela passa o dia na escola.
Uhum. E aquela equipe disciplinar ali da escola sabe o dia a dia da criança, como é a interação social daquela criança, o que é que ela come, né? Como é o comportamento dela com os Uhum. colegas. Então, é muito importante também o relatório escolar e também o relatório da psicóloga. Então, a dica que eu dou é sempre que forem ao médico, sempre que fizeram consulta, né, sempre buscar esse laudo atualizado com o maior número de informações possível. E aí, doutora, até aproveitando também, tem muita gente que pode confundir deficiência com incapacidade. Para as questões trabalhistas, para as questões previdenciárias, quais são essas grandes diferenças de incapacidade, né, e deficiência? É uma diferença que é bem sutil, mas existe uma diferença. Uhum. A incapacidade, ela é relacionada para a atividade que a pessoa exerce. A atividade de trabalho que a pessoa exerce. Por exemplo, você é jornalista. Você trabalha com a voz, não é? Então, vamos supor que você tenha uma crise de amidalite e passe um mês sem poder falar. Então, você está incapaz para a sua atividade habitual, que é de jornalista. Então, isso é incapacidade. E aí você precisa se afastar do seu trabalho. E a deficiência, ela é um pouco mais abrangente. Porque a deficiência, ela não está apenas voltada para a atividade que você exerce. Por quê? Nem todo deficiente é incapaz. Tem deficiente que exerce muito bem a sua atividade, né? A Uhum. deficiência, ela engloba aspectos físicos, mental, psicológico, e ela quer dizer a sua interação social com outras pessoas, as suas barreiras que você encontra. Uma pessoa com deficiência mental, ela pode se desenvolver tanto quanto a pessoa que não tem deficiência mental. Desenvolver o seu Uhum. intelecto da mesma forma que uma pessoa que tem uma deficiência física, ela pode correr uma maratona, tanto quanto uma pessoa que não tem. Mas aí vai depender do contexto daquela pessoa. Quais são as barreiras que ela enfrenta, né? E o Uhum. diagnóstico ele tem que ser superior a 2 anos. Então, quais são as barreiras que essa pessoa enfrenta na realidade? Então, na deficiência, como eu disse, ela é mais abrangente, ela vai ver outros aspectos, não apenas os aspectos laborais, aspectos sociais, de interação com outras pessoas, quais são as barreiras que ela enfrenta, qual é o dia a dia daquela pessoa. Porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência, um cadeirante, por exemplo, que tem um carro adaptado, não tem a mesma barreira que uma pessoa cadeirante que enfrenta o transporte público. Entendeu? Então, Uhum. assim, é feito tanto que a avaliação, ela é uma avaliação biopsicossocial, porque são analisados o contexto da vida daquela pessoa, Uhum. para conceder o benefício de prestação continuada. E aí, queria que você também falasse, né, contextualizasse para a gente sobre a lei Berenice Piana, né? Para quem já estuda e já entende um pouco sobre o TEA, deve conhecer um pouco, mas para a maioria da população, não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa lei e quais os avanços que ela trouxe, né, nos últimos anos. Essa lei, ela foi bem importante, né, para a comunidade TEA. Por quê? Porque ela reconheceu a pessoa com TEA como pessoa com deficiência. E isso facilitou, entre aspas, porque assim, falar que facilitou é uma coisa assim meio. Não é uma coisa muito real, né? Mas, de fato, porque assim, a gente sabe que as mães e os familiares enfrentam muitas dificuldades, né, Uhum. na hora de irem buscar os direitos. Mas, digamos assim, facilitou, entre aspas, o acesso aos benefícios. Por quê? Porque antigamente o TEA, ele não era nada, não era pessoa com deficiência, mas a partir desse momento que houve o reconhecimento, o TEA, a pessoa com TEA, ela consegue se enquadrar naqueles benefícios para a pessoa com deficiência, tá? E aí ela trouxe a Política Nacional de Proteção à pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista,
elencou vários, apesar de existir também na nossa Constituição, mas essa lei foi uma lei específica para as pessoas com transtorno do espectro do autismo. Então, trouxe direito à educação, direito à inclusão, o direito à integração no ambiente de trabalho, né, no mercado de trabalho, o direito à saúde. E aí, essa lei, ela trouxe requisitos específicos para a pessoa com TEA, né, que é considerado pessoa com deficiência. Tem muita coisa que só ficou na lei e que ainda na prática não se vê, doutor. Eu sei que muita coisa já está colocada em prática no dia a dia, graças à lei, graças a vocês, né, que estão à frente, fazendo com que a lei ela realmente seja cumprida. Mas tem coisa que está só lá e que ainda falta muito ser aplicada. Tem muita coisa. Eu não sei se por desconhecimento ou por qual motivo, tem muita coisa que ainda precisa ser... eu não digo que não seja colocada, mas eu acho que precisa ser... Melhor difundida? Precisa ser aplicada, né? Uhum. Porque a gente tem muitos órgãos, entidades que descumprem, né, os direitos da pessoa com TEA. Então, a gente precisa estar fiscalizando. E eu sei que a comunidade é muito forte, é muito atuante. E é importante que seja mesmo para vigilante, fazer, né? exatamente, vigilante para fazer valer esses direitos. Uma coisa que, Heloísa, aqui, se você me permitir falar, sim, é sobre a questão da renda, né? Como eu disse, o BPC é um benefício que é o carro-chefe lá da gente. E a gente usa muito. Uma alteração legislativa, que eu não me lembro qual foi o ano, mas acho que foi 2020 ou 2021, que permitiu que 2 pessoas com TEA na mesma residência, possam ter direito ao benefício de prestação continuada. Ou seja, o benefício recebido por uma pessoa, seja deficiente, com deficiência, não conta para a renda da outra pessoa quando for fazer o requerimento. Isso foi um avanço bem importante. E seja TEA ou seja qualquer outro tipo de deficiência. Isso foi um avanço importante porque a gente já sabe que é a realidade que 2 pessoas com autismo podem ter o direito ao benefício. Ou uma pessoa uma pessoa idosa, acima de 65 anos, ou uma pessoa com TEA, no mesma residência, ela podem ter direito ao benefício de prestação continuada. Doutora, e o que é o CIP-TEA, né? É um cadastro, mas que cadastro é esse? Como é que é feito? É popularmente conhecido como a carteirinha da pessoa com TEA, né? Cadastro. E ela é válida para todo o território nacional. Por que ela é importante? Ela é importante para que exista o reconhecimento e a efetivação dos direitos da pessoa com TEA. Então, ela é a Carteira Nacional de Identificação da Pessoa com TEA. Se você tem um filho com TEA, você precisa tirar essa carteirinha, né? Onde é que tira essa carteira? Olha, lá no Recife, é na Secretaria, Secretaria de Defesa Social. Aqui eu posso procurar saber e vou mandar para vocês. Posso mandar para vocês, aqui em João Pessoa. Mas ela só leva o laudo, enfim, e consegue retirar. Tem que ter o laudo e é válida por 5 anos. Entendi. Doutora, em relação à questão da educação, né, que é outra esfera também que os pais acendem um alerta depois de ter fechado o diagnóstico de terapias multidisciplinares, tem essa questão da educação regular. E eu queria saber como é que tem sido essa questão, se a educação de fato está sendo inclusiva, não está sendo inclusiva, se há diferença de escolas particulares para escolas públicas, se os direitos e os deveres são iguais para todas. Como é que está sendo na prática? Chega muita queixa no seu consultório, no seu escritório, sobre essa questão. Sim. Aí a gente vê muito, né, nas redes sociais. Agora, o problema é o seguinte. Uma mãe que depende do SUS não, da Secretaria de Saúde, fica muitas vezes de mãos atadas, porque aquela escola ali é a escola que atende o bairro, atende aquela comunidade. E muitas vezes para você mudar de escola, isso pressupõe um esforço muito maior para aquela criança com TEA. E o que acontece também? Aquela criança ela já está acostumada naquele ambiente, já está acostumada com aquele pessoal, com aqueles professores, com aquele corpo ali. E para mudar é uma outra adaptação, porque a gente sabe que a criança autista não se adapta tão fácil assim. E existe, sim,
essa queixa. Não existe diferenciação entre escola particular e escola pública. A educação, ela não necessariamente precisa ser apenas para uma pessoa com TEA, não necessariamente precisa ser aquela que você aprendeu o beabá, né? De você, 2 mais 2, ela precisa incluir a criança com TEA dentro daquelas limitações dela. Ou seja, deve existir um plano para que essa criança com TEA consiga aprender com as limitações. Ela vai precisar de um acompanhamento de um terapeuta escolar, vai precisar de um material didático diferente. Então, essa escola ela tem que estar preparada para atender às especificações dessa criança, né? As limitações dessa criança, no sentido de fazer valer o direito à educação dessa criança. E aí, quando tá alguma coisa, né, que não está ali em ordem, pode acionar o advogado, que o advogado pode fazer uma imersão lá nessa escola, verificar como é que tá. Não que de maneira de imediato vá se punir, mas orientar primeiro, né? Eu penso que a melhor forma de tentar resolver é você chegar junto e tentar, amigavelmente, tentar resolver aquela situação ali. Por quê? Às vezes, como a gente já falou, a pessoa, ela não tem conhecimento. Às vezes, não. Né? Às vezes a pessoa tem conhecimento, mas quer agir daquela forma. A escola precisa ter um cuidador dedicado para essa criança? Sim, precisa. Então, é importante que a gente chegue junto e converse. Minha opinião, como profissional, eu acho que é a melhor forma. E se a pessoa insistir, né? Insistir naquele erro, aí a gente toma as medidas que são cabíveis. E aí aciona a polícia, aciona uma ação judicial para pedir uma indenização, porque isso é passível, é cabível a indenização, certo? E aí a gente tem que seguir, não pode deixar de forma alguma que isso seja, né, levado aí, não tenha nenhuma punição. Porque a questão da indenização não é só a questão de você ganhar o dinheiro, de reparar o dano, mas também tem um caráter punitivo, tem um caráter pedagógico, ou seja, ensinar aquela pessoa por meio do bolso, né, que é o lugar onde mais dói, a parte do corpo onde mais dói, a não fazer de novo. Então, se a pessoa deixar para lá, aquela pessoa vai ficar fazendo. Então, é importante, sim, ter esse caráter reparador e esse caráter também educativo. Até porque as escolas precisam estar preparadas, né? Cada vez mais estão, isso aí os números já trazem, as pesquisas já trazem, né? A cada 37 a cada 100, 37, se eu não me engano, tá essa estatística, terão algum grau aí do transtorno, do TEA. Então, cada vez mais a sociedade vai precisar acolher, ter empatia, né? E se preparar para essa comunidade, para que ela seja inserida, né? E reintegrada. Falando nisso também, você falou também dos adultos, né? Tendo esse diagnóstico tardio, sobre a questão também do imposto de renda. A gente falou sobre vários aspectos aqui, mas sobre a questão do imposto de renda, essas pessoas do TEA, elas têm alguma isenção, têm alguma diferenciação também? O imposto de renda, ele só é isento quem é aposentado ou quem é pensionista. Então, por exemplo, algum pensionista TEA recebe a pensão por morte do pai falecido. Ele tem direito, sim, à isenção. Só que, assim, a gente faz o requerimento, muitas vezes é negado, porque, assim, eu falar aqui para vocês, parece que é tudo muito lindo, né? Parece que é tudo maravilhoso, que é só dar entrada, que vai dar tudo certo. E não é assim. Mas não é bem assim. Então, é importante a gente dizer o que pode, mas a gente deixar claro como é. Né? O caminho é longo, né? O caminho é longo. E eu digo, olha, tenha paciência, porque, infelizmente, nem tudo depende da gente. A gente faz o que pode para que tudo aconteça da melhor forma e que seja rápido. Até a última instância, né? Até a última instância. Mas não depende só da gente. Então, faz o requerimento lá no INSS, passa pela perícia e aí, se não der certo, vai para a justiça. Tem também a questão do FGTS, que pais e responsáveis podem ter direito ao saque do FGTS. Por quê? Porque eu digo pode. Existe uma lei, a lei do FGTS, que diz que determinadas doenças e deficiências dão direito ao saque integral do FGTS. Só que o TEA não está lá, porque essa lei é de 1980 e o TEA não está lá. E não teve nenhuma alteração nesse sentido. E o TEA não está lá. Porém,
a gente já sabe que nesses casos a gente já vai ter uma negativa da Caixa. Você vai ter que ir lá fazer o requerimento da Caixa, mas a Caixa vai negar porque o TEA não está enquadrado ali no rol da lei. E na justiça a gente tem êxito, sim. A gente tem muito êxito dos juízes concederem o saque do FGTS integral para aquelas pessoas que são responsáveis de TEA. Por quê? Porque esse valor, né, esse valor que está lá retido, ele vai ser, a gente tem que demonstrar que ele vai ser de fundamental importância para o tratamento daquela criança. Doutora, e a gente está se dirigindo aqui para o fim, eu sei que eu poderia estar fazendo N perguntas aqui sobre esse assunto, mas a gente falou aqui muitas problemáticas também, mas teve muitos avanços. Eu queria que você destacasse, assim, de vários direitos, né, já adquiridos e que já são vitórias. Por exemplo, essa questão do acesso à educação regular já é uma realidade, como você bem falou, na prática não ocorre, né, da melhor forma possível. Uma delas também seria reconhecer a pessoa com o TEA como deficiente, também foi um grande avanço depois da lei, né? Com certeza. Foi um grande avanço, porque como eu disse, esse reconhecimento não é que facilite, mas já ajuda a reconhecer a pessoa com TEA como deficiência, ou seja, ela vai ter direito, ela se enquadra como merecedora desses benefícios que são voltados para a pessoa com deficiência. Em relação a essa questão da luta, né, que aí tanto quem não tem plano de saúde, né, que tem uma luta muito grande junto ao SUS para, desde fechar o diagnóstico a realmente conseguir fazer um tratamento, como também até quem tem plano de saúde sofre bastante também por conta de várias leis, né, da ANS, enfim, que vem mudando e só não beneficia o usuário. Como é que tem sido essa questão também? Chega muitos casos nessa questão desses problemas relacionados a tratamento, a diagnóstico, que são coisas básicas que a lei, né, a Lei Berenice já garante, mas na prática ainda tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade e é importante a gente diferenciar também, porque assim, acontece muitas vezes do plano ter uma rede credenciada, mas não ter disponibilidade para aquela criança. Vamos supor, eu dou entrada hoje, marco minha terapia para meu filho, e a terapia vai ser só daqui a 30 dias, 40 dias, e existe a rede credenciada, mas não existe disponibilidade. Isso aí a gente tem que entrar com ação judicial. Por quê? Porque o laudo médico tem a soberania. Se o médico diz que tem que ser toda semana, então tem que ser toda semana. Não pode se esperar esse tempo todo. E aí, dentro dessa problemática, a gente vai junto com a família galgando, né? E vai construindo prova para que essa terapia e essa aprovação, essa sentença de procedência, essa liminar, seja de uma forma assim, menos traumatizante. Agora, é importante eu falar aqui, Heloísa, que a família tem um papel muito importante para a gente. Porque, às vezes, o cliente chega assim, entreguei para o meu advogado vai resolver. Nem tudo a gente consegue resolver só. A gente precisa muito do papel da família, da colaboração da família. Porque nem tudo, eu não vivo lá na casa, entendeu? Eu não vivo com aquela família, então a gente precisa da colaboração dos pais, né? Dos familiares, dos responsáveis, para que a gente consiga da melhor forma, né? Todo o direito que essa pessoa tem direito. Em relação à questão deles também, essa introdução, né? Esses jovens já entrando, digamos, na idade profissionalizante, um jovem adulto, né, que começa a se inserir ali também no mercado de trabalho. Aquela lei que rege, né, os deficientes, que tem um percentual próprio para estar naqueles estabelecimentos, nas empresas, é também essa mesma lei que rege Sim. A comunidade TEA. Existe essa lei que tem que garantir pessoas com espectro autista uma quantidade X de vagas. Elas são beneficiadas com essa lei também? São beneficiados, mas na prática a gente não vê muito, né? A gente não vê muito. Tanto que a aposentadoria da pessoa com deficiência, a aposentadoria específica da pessoa com deficiência, é uma aposentadoria que pouca gente vê na prática. Então, por quê? Porque o mercado de trabalho não é aberto. Apesar de existir uma obrigação legal, né, para algumas empresas, esse tipo de aposentadoria não é comum. Por quê? Porque o mercado é muito fechado, ele não é aberto para essas pessoas. E, infelizmente, a gente não...
Até agora, eu só tive um caso de uma aposentadoria da pessoa com deficiência, de uma pessoa que trabalhou, nem era até, era uma pessoa que tinha uma deficiência física, ela trabalhou na mesma empresa por todo o período de trabalho. Ou seja, essa empresa, se ela tivesse saído dessa empresa, talvez ela não tivesse conseguido outro emprego como PCD, entendeu? E aí, sem ser pelo PCD, talvez a empresa não contrata essa pessoa porque essa pessoa tem um problema na perna, uma limitação na perna, entende? Então, assim, é um problema sério que a gente precisa ser resolvido. Doutora, e para a gente finalizar aqui, queria que você falasse quais são os principais desafios enfrentados hoje, né, por essas famílias que têm pessoas com o transtorno do espectro autista, ao tentarem garantir seus direitos básicos, esse previdenciário, trabalhista. Queria que você desse essa orientação geral, alertasse e também convidasse novamente a lhe conhecer seu trabalho à frente desse tema que é tão importante e que está cada vez mais colocado em cima da mesa, né, esse assunto. Então, independente do mês do ano, né, de calendário colorido, é uma pauta que ela precisa ser diária. É uma pauta que precisa ser diária. E a grande dificuldade que eu vejo é o diagnóstico, não apenas o diagnóstico, mas o acesso ao relatório médico, o acesso ao documento médico, porque, infelizmente, muitos profissionais não querem fornecer esse relatório. Nesse relatório, ele precisa estar bem detalhado, estar bem descrito, com o CID, tudo bem direitinho para que essa família tenha direito o benefício, né? O benefício do INSS, o benefício de prestação continuada. E eu vejo que é uma problemática bastante comum, né? Essa questão do relatório médico. Até pegando um gancho também, por aqui já passaram outros profissionais da área da saúde falando sobre esse tema até, e uma coisa também que eles alertaram, né, que comunga muito com o que a senhora falou, sobre essas questões de profissionais que realmente não são habilitados para darem esse diagnóstico. Então, por conta do avanço, né, do aumento de casos de TEA no mundo todo, cada vez mais muitos profissionais, infelizmente, né, alguns oportunistas na área da saúde se validam que são especialistas nessa área para dar um laudo e, na verdade, não são, o que acaba atrasando muito o diagnóstico. Essas famílias têm vários transtornos. Chega no caso judicial aí também não é bem sucedido. Então, até para comungar com o que a senhora está falando, dessas famílias, né, procurarem realmente profissionais de saúde devidamente habilitados para dar esse diagnóstico, né? Porque vai facilitar muito tudo que vem pela frente, né, doutora? Exato, facilita. Mas eu entendo, assim, porque existe uma dificuldade no SUS, existe uma dificuldade muito grande de marcação neuropediatra, psiquiatra infantil. Então, existe uma dificuldade muito grande. E, às vezes, essas pessoas, as famílias, precisam daquele diagnóstico, daquele laudo, daquele relatório, e vão para algum profissional lá que se diz especialista, que se diz, né? E termina, né? Enfim, é difícil, é complicado. Eu acredito que a família também precisa de um acompanhamento psicológico, né, para conviver com todo esse desafio. E é isso, eu deixo aqui, me deixo à disposição de vocês. Aproveito para reforçar, me sigam lá na rede social, Andrea Araújo _ADV, tanto no Instagram como no TikTok, no LinkedIn. E eu espero vocês, porque lá a gente dá muitas dicas sobre os direitos, né? E tudo sobre autista e pessoa com deficiência e pessoas idosas também. E a doutora é conectada, viu? Independente de fronteiras, Recife, João Pessoa, qualquer lugar do Brasil, ela está aí sempre pronta para ela atender. Doutora Andréa, muito obrigada por esses esclarecimentos. Acredito que foi muito válido, muito útil. Eu já convido todo mundo que está nos assistindo a compartilhar esse conteúdo. Pode não servir para você, mas serve para um vizinho seu, serve para uma amiga. Alguém, com certeza, conhece alguém que está precisando dessas informações diretamente da fonte de qualidade, que hoje a gente conversou sobre o direito das pessoas com espectro autista com a advogada Andréa Araújo. Doutora, bem-vinda, né, mais uma vez, e deixo aqui a Dr. Play de portas abertas para novos encontros, novas discussões e novas conversas sobre esse e outros assuntos que eu sei que a senhora atende lá no seu escritório. Obrigada, eu agradeço muito. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal, e até a próxima edição do Dr. Play Podcast aqui na Dr. Play.